Foi anunciado e é muito benéfico para o Vasco. Mais de 60 milhões de reais acessíveis ao Cruz Maltino. O presidente anunciou. Vamos trazer detalhes sobre essa informação. E tudo pronto para o jogo contra o Grêmio. Arbitragem definida. Tudo preparado e, claro, com a moral lá em cima. Vamos trazer para vocês detalhes sobre o treino do Vasco no CT Moacir Barbosa, na preparação para o jogo que já tem ingressos esgotados. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa sexta-feira para levar você no segundo boletim de notícias do dia aqui no canal e é claro, você vai ficar sabendo de tudo. Mas antes eu peço humildemente, claro, para ajudar a tirar o canal da punição imposta pela plataforma, deixando o seu like. O seu like aqui embaixo avisa para a plataforma que o canal está crescendo, avisa a plataforma que o Vasco está crescendo e avisa também a plataforma que precisamos sair dessa punição imposta aqui após uma live, né, feita em local proibido. Agradeço muito a sua ajuda e, claro, você, torcedor vascaíno que não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Faça parte do canal que eu criei só para você. Esse canal é feito somente, exclusivamente para você que é vascaíno e aqui você encontra tudo de Vasco. Então, muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pelo seu like. Vamos ao que importa, as informações importantes do Vasco nessa sexta-feira. Olha só, hein? Grana acessível para o Vasco. Eu vou detalhar para você o caminho do Cruz Maltino para ter acesso, né, a 60 milhões de reais ou mais, né? A campanha perfeita chega próxima a 60 milhões. A imperfeita vai um pouquinho mais. Eu vou explicar para vocês vão entender do que eu estou falando, porque vamos falar também sobre Vasco e Grêmio. Mas olha só, vamos ao que interessa, né? Eu estava falando muito sobre essa questão envolvendo a Copa Sul-Americana e é o seguinte... A Copa Sul-Americana teve um impacto financeiro, né, anunciado muito maior do que no ano passado. É isso mesmo. Agora o campeão da Copa Sul-Americana terá acesso a 6 milhões e meio de dólares. Um valor muito expressivo, né? Principalmente falando em premiações em mais de 36 milhões de reais para você ser campeão da Copa Sul-Americana. E o melhor, todo o percurso da Sul-Americana você ganha também grana, também premiações. E isso facilita muito o planejamento de qualquer clube, principalmente do Vasco, que busca uma reestruturação financeira. Então agora, priorizando também a Copa Sul-Americana, você pode priorizar o seu bolso. Isso porque na fase de grupos, se tudo der certo, você participar ali da fase de grupos, você ganha 1.590.000 dólares no bolso, tá? Mais de 6 para 7 milhões de reais. O Playoffs, tá? Se você não conseguir se classificar ali nas lideranças dos grupos, você passando no playoffs ganha mais $500 mil, cerca de 2 milhões e meio, 2 milhões,6 milhões de reais. É basicamente isso. Oitavas de finais da Copa Sul-Americana, cerca de 600 mil dólares, pouco mais de 3 milhões de reais. A gente tem também as quartas de finais da Copa Sul-Americana, que premia 700 mil dólares. Um pouco, chegando quase em 4 milhões de reais. Então, a situação da premiação cada vez mais interessante, hein? E a semifinal, que dá 800 mil dólares, cerca aí, vamos colocar no bolso aí, quase 5 milhões de reais, né? Colocando numa situação bem otimista em relação ao valor do dólar, né? E, claro, se você chegar na final e for campeão, aí vem o preço, um montante maior. Cerca de 6 milhões e meio de dólares, tá? Esbarrando aí muito mais, né, na verdade, aí do que 36 milhões, chegando a 36 milhões e meio aí de reais na cotação atual do dólar. É muita grana, meu amigo, podendo chegar aí num total, né, de 52 milhões de reais. E claro, né, se a gente for colocar aqui numa conta bem pessimista para o Vasco na Sul-Americana é passar nos playoffs. O valor aumenta. É isso mesmo. Mais de 60 milhões de reais sendo disponíveis na Copa Sul-Americana. Isso, a gente aproximando dos 60 milhões em uma previsão perfeita na competição, né? O Vasco passando das fases, enfim. Se não passar no grupo e for para os playoffs, isso aumenta, porque é muito contraditório, mas quem disputa os playoffs e é campeão acaba arrecadando mais por conta dessa fase nova, né? Do momento extra ali, que são os playoffs da Sul-Americana, você ganha premiação passando ali também. Então acaba que você fazendo uma campanha perfeita, você ganha menos de quem
for para os playoffs e ser campeão da Sul-Americana, né? É bem estranho, mas é exatamente isso que está acontecendo na competição, que aumentou muita grana aí na premiação final, né? No título da Sul-Americana. Eu queria saber a sua opinião. Você torce para o Vasco jogar a Sul-Americana para ganhar, poupando jogadores para o Brasileirão ou jogando com o time completo? Por exemplo, tem Vasco e Remo em São Januário. Dá para poupar para jogar a Sul-Americana numa fase decisiva? Vai lá nos comentários e deixa a sua opinião, porque a Copa Sul-Americana, para mim, é o principal acesso ao Vasco para um possível título esse ano, tá? Eu acho que, se comparado à Copa do Brasil, a gente tem na Sul-Americana equipes com investimentos menores. Já na Copa do Brasil, nós temos acesso, né? E vamos jogar contra equipes com investimentos muito maiores, se a gente for pegar, né, ali a situação global, né? Óbvio, de uma forma muito mais micro na América do Sul, né? O Brasil se concentra os maiores investimentos e a Copa do Brasil se concentra maiores investimentos do que a Copa Sul-Americana. O grupo do Vasco é o grupo G, com o Olímpia encabeçando ali o grupo, Vasco da Gama, Audax italiano e também o Barraca Central da Argentina. O Vasco estreia contra o Barraca Central, ainda não tem data definida, a gente vai ficar de olho aqui para trazer para vocês tudo detalhado. Beleza? Bom, olha só, está definido e o Vasco já foi informado. Davi Lacerda, do Espírito Santo, árbitro definido para o jogo contra o Grêmio em São Januário. Jogo esse que já temos ingressos esgotados, treino já estruturado do técnico Renato Gaúcho para definir a equipe que amanhã, no CT Moacir Barbosa pela manhã, fará o último treino e, claro, concentração total para o quarto jogo sem perder no Campeonato Brasileiro. É uma sequência muito boa, né? O Vasco vence o Palmeiras na estreia do Renato, empata com o Cruzeiro e também poderia até mesmo ganhar lá no Mineirão se não tivéssemos ali o árbitro, né, o Lucas Paulo Torezin, que até agora não foi punido, não aconteceu nada, espero que seja, e depois a vitória contra o Fluminense no Clássico no Maracanã por 3-2 de virada. Agora o Grêmio pela frente no Caldeirão de São Januário, já com tudo definido, e vamos estar observando, né, porque o cuiabano, ex-Grêmio revelado pelo Grêmio, e o Renato Gaúcho, um ídolo eterno também lá do Grêmio, vão se encontrar, né? Vai ser o reencontro. Espero que a lei do ex funcione nesse jogo em São Januário. E vou falar para você, hein? O torcedor tá com um ímpeto diferente, o torcedor tá acreditando, o torcedor perdeu, largou de lado toda aquela situação envolvendo o pessimismo, voltou o otimismo. Portanto, teremos aí nem espaço para mosquito em São Januário, conforme disse o técnico Renato Portaluppi. E eu vou, claro, né, trazer para vocês aqui o seguinte: eu acho que o Vasco poderia explorar um pouco mais o Maracanã em relação a esses jogos. O Vasco já mostrou que no Maracanã é o dono da parada. Joga em casa, joga tranquilo. Então eu acho que a diretoria do Vasco poderia explorar alguns jogos no Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, exatamente por conta do ímpeto da torcida. É maior arrecadação, o Vasco consegue lucrar e, claro, vai atender um número maior de torcedores no Rio de Janeiro. Sem contar, né, que o Maracanã é um templo mágico do futebol, que todos os jogadores se sentem muito bem atuando. O Vasco se sentiu muito bem jogando contra o Fluminense. Então eu acho que dá para trazer o Maracanã para mais próximo do Vasco nesse momento. Eu sei que não é fácil. Eu conversei com pessoas ligadas à diretoria e falaram, cara, não é fácil. O Flamengo ali bate muito pé, o BAP é muito difícil de lidar, mas o Vasco tem um edital que poderia ser usado na esfera judicial em relação aquilo que prevê, né, não poder proibir clubes do Rio de jogar no estádio. Espero que o Vasco explore o Maracanã, explore agora a sua torcida em relação ao ímpeto, a vontade de estar assistindo o jogo, ao ingresso esgotado, e sirva o Maracanã agora nesse momento para uma arrecadação mais otimizada, impactando diretamente na janela do meio do ano, né, que o Vasco vai buscar reforços e, claro, para também mostrar ao Maracanã que toda aquela atmosfera também pertence ao gigantesco da colina. Então, olha só, hein, treino finalizado hoje no CT, muita confiança e, claro, eu quero saber o seu nível de confiança. O meu é enorme, estarei em São Januário fazendo a cobertura para vocês aqui do canal, vocês vão acompanhar tudo aqui com vídeos, imagens, gramados, jogadores, torcida, tudo aqui no canal, então agradeço muito aqui a sua presença, peço para você deixar o like e, claro, não esqueça de compartilhar o vídeo também para os seus amigos vascaínos, ajudar a gente a sair aqui da punição imposta pela plataforma. Um forte abraço, saudações vascaínas!